Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós iremos dar início ao nosso terceiro capítulo, ok? Então, vamos iniciar o nosso livro virtual. Vamos lá. Em breve, o compartilhamento irá iniciar. Dentro de alguns instantes. Um pouquinho lento, mas já vai começar. Começou. Vamos lá. Abrindo aqui o nosso livro. Essa é a capa, né, do nosso terceiro capítulo, Origens da Humanidade. E aqui os temas, né, os principais temas que nós iremos encontrar. Então, surgimento dos seres humanos, como, né, os nossos primeiros ancestrais se desenvolveram e se organizaram para sobreviver, e também como eles chegaram, né, no continente americano, o nosso continente. Aqui nós temos 3 perguntinhas, né, que na verdade, mas são questionamentos, indagações, né, acerca da imagem de abertura do capítulo. E é importante a gente perceber, né, que toda imagem tem uma legenda. E aqui fala, né, que é um arqueólogo trabalhando na reconstrução do crânio de um hominídeo australopithecus, né, cujos fósseis foram encontrados nas cavernas lá na África do Sul. O que são fósseis, pessoal? Fósseis são matéria orgânica, né, ossos, plantas, enfim, matéria orgânica, seja ela animal ou vegetal, que sofreu ação, né, da natureza e se transformou em pedra, vamos dizer assim. Então, vamos iniciar o nosso capítulo, e ele começa logo aqui, né, já deixei até grifado algumas coisas importantes, ele vai começar falando da evolução dos seres humanos, né? Atualmente, né, a teoria mais aceita pelos pesquisadores para explicar, né, a origem e o desenvolvimento dos seres humanos no planeta é o evolucionismo, né? É a teoria evolucionista. O que ela diz para a gente? Ela diz o seguinte, pessoal, grifem no livro aí de vocês também, tá? De acordo com ela, o ser humano atual surgiu de um longo processo evolutivo no qual os seres vivos foram adquirindo características cada vez mais complexas, até atingirmos, né, aquelas que são mais próximas das que temos hoje. Ou seja, o organismo vivo ele está sempre em constante modificação, em constante evolução. E essas evoluções vão acontecendo bem devagar ao longo de milhares e milhares de anos, até que essas características novas se consolidem e se tornem parte daquela espécie, ok? Bem, segundo essa teoria, né, ao longo de milhares de anos, os seres vivos vão passando por transformações, tá? Que vão sendo adquiridas, né, absorvidas pela espécie, que favorecem seu modo de vida. E aí, uma vez que uma determinada característica surgiu, ela se adaptou àquele ambiente, ela vai sendo transmitida para os descendentes, né? E aí, onde, né, o ser humano surgiu, né? As pesquisas atuais vão falar que há cerca de 70 milhões de anos, né, desenvolveu-se na África um grupo dos primatas, né, que nós fazemos parte, né? Ao longo, então, desse processo de evolução, parte desses seres vivos adquiriu características específicas dos demais primatas. Então, a partir de um determinado momento, esse grupo de primatas, ele vai se dividir, né? Um vai dar origem a nós, seres humanos, e o outro vai dar origem
a diversos primatas que existem por aí, né? O que vai diferenciar, né, o grupo do qual nós pertencemos dos outros primatas, né, ou seja, nós hominídeos, os primeiros hominídeos dos primatas, é principalmente a habilidade, né, que o nosso cérebro adquiriu de desenvolver um raciocínio lógico, tá? Ereto, sobre duas pernas, né? Uma outra característica muito importante foi a questão do polegar opositor, né? Esse aqui, ó, que faz com que a gente consiga executar o movimento de pinça, ó, de pegar os objetos. Isso vai fazer com que os primeiros hominídeos sejam capazes de manusear ferramentas, de criar suas próprias ferramentas, os próprios utensílios, né? O que vai tornar eles mais próximos do que nós somos hoje. Bem, a África é o berço da humanidade. As pesquisas mostram que os seres humanos, primeiros hominídeos, surgiram no continente africano, né? Então, nós temos a nossa ancestralidade no continente africano. Beleza? E a gente está falando aqui de evolucionismo. E a gente não pode deixar de falar do pai do evolucionismo, né, que é o Charles Darwin, com a sua teoria da seleção natural. O que o Darwin vai falar, né? O Darwin, ele vai desenvolver as suas teorias lá no século XIX, tá? Ele é inglês. E depois de muita pesquisa, né, ele vai observar que os seres vivos mais adaptados ao ambiente apresentavam facilidade de sobreviver e de transmitir suas características aos seus descendentes. Esse processo ele vai chamar de seleção natural. Ok? Seleção natural. Que é exatamente isso. Os seres vivos mais adaptados àquele ambiente sobrevivem melhor e geram descendentes cada vez mais adaptados àquela realidade. Isso, né, isso não, nessa pesquisa e a questão da seleção natural, ela vai estar relacionada, por exemplo, à questão genética, né? Que é uma área da biologia que estuda, entre outras coisas, essa questão da hereditariedade, beleza? Um outro pesquisador é o Alfred Russel Wallace. Ele vai estar ali mais ou menos no mesmo período, né, do Darwin. Na verdade, ele é um pouco depois do Darwin, né? Mesmo período, né, gente? São contemporâneos, né? Tanto que o Alfred vai passar a pesquisa dele, né? Vai mostrar a pesquisa dele para o Darwin. E o que é importante a gente perceber é que temos mais de um pesquisador, né, nesse momento, e em áreas diferentes, eles vão chegar às mesmas não, né, mas praticamente nas mesmas descobertas. O que só vai dar legitimidade a essa teoria, né, do evolucionismo. Bem, continuando aqui. E aí, aqui, nós iremos ver, né, esse processo de hominização. Então, esses aqui são os nossos ancestrais. O Australopithecus, né, que vai viver na África há cerca de 4 milhões de anos. Ele é bípede, né, ele já anda sobre duas pernas. Depois o Homo habilis, que tem esse nome exatamente pela questão da habilidade dele em manusear utensílios, né? Ele vai ser o primeiro ali a lascar pedras e transformar em ferramentas. O Homo erectus, esse carinha aqui vai dominar o fogo, o que vai ser algo importantíssimo para a nossa espécie. O Homo neanderthalis vai começar ali a ter uma questão de
desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Principalmente com a questão dos seus ancestrais, dos mortos. E o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Ok? Esse textinho aqui eu acho bastante importante. Vamos marcar aqui, ó. Bem, o que nos diferencia dos outros primatas, né? Características como o desenvolvimento do cérebro maior, né, vai possibilitar ao Homo sapiens sapiens a elaboração de um raciocínio lógico mais complexo. Tal característica diferencia os seres humanos de outros primatas, como é o caso, por exemplo, dos gorilas e dos chimpanzés. Então, pessoal, a racionalidade é o que faz o ser humano ser diferente dos outros primatas. Ok? Bem, aqui no finalzinho dessas 2 páginas, nós temos algumas perguntinhas. Temos 3 perguntinhas. Tá? Eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo, fizessem essas 3 perguntas, né? E depois voltasse para o vídeo para o nosso momento de correção. Ok? Então, vamos lá. Pausando em 1, 2, 3, pausando. Muito bem, galerinha. Vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram a atividade e agora é o nosso momento de correção, tá? Vamos lá, então, para a primeira aqui. Por que o bipedalismo foi uma característica adaptativa importante para o processo de hominização, ou seja, para o processo de transformação dos primeiros primatas, né, no que viria a ser a espécie humana? Bem, respondendo essa pergunta, a gente pode resumir da seguinte forma. Essa característica, né, herdada ali dos nossos ancestrais, com essa característica, a gente pôde, por exemplo, passar a ter as mãos livres para carregar os alimentos, para carregar os filhotes, né, para carregar ali a cria, né, para outros locais. Mas, principalmente, a ideia de deixar a mão livre para caça, para manusear objetos, ok? Para proteger os filhotes, como eu já havia falado. Vamos, então, agora para o número 2. Cite 2 características humanas que nos diferenciam dos outros primatas. Bem, a questão da gente andar ereto, né? Como a gente já tinha visto lá na questão número 1, que vai facilitar muito a nossa vida, né? Deixar as mãos livres. E, sem dúvida, a questão do raciocínio, né? A questão do nosso cérebro ser mais desenvolvido. 3 está pedindo para a gente correlacionar a espécie, né, à sua característica. Então, vamos lá. Ancestrais que iniciaram a prática de enterrar seus mortos. Bem, esse aí, galera, é o Homo neanderthalis. Então, aqui é o C. Ancestrais que deram início ao processo de fabricação de suas próprias ferramentas. É o A, né? O Homo habilis, é o cara habilidoso. E, por último, primeiros ancestrais a dominarem o fogo foi o Homo erectus. Gente, o domínio do fogo é importantíssimo. A pré-história, que é esse momento que a gente está conversando agora, ela é dividida em algumas partes, tá? 3 partes, basicamente. Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O domínio do fogo, ele vai ser a principal descoberta do Paleolítico, que é essa primeira fase, ok? Mais à frente nós iremos conversar melhor sobre isso. Bem, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, nós temos na nossa próxima página também alguns exercícios, né? O nosso momento de atividade. E aí, novamente, eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo, tá? Fizessem com calma a atividade. E depois que vocês tiverem terminado, vocês reiniciassem para o nosso momento de correção, ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3,
Pausando. Beleza, galerinha? Vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram com calma e agora vocês estão retornando para a nossa correção. Vamos lá, número 1. O que afirma a teoria da evolução sobre o surgimento da espécie humana? Bem, segundo, né, essa teoria da evolução, né, os seres vivos eles foram adquirindo características cada vez mais complexas ao longo dos anos, né, dos séculos, milênios, enfim. E aí eles foram se adaptando, né, cada vez mais aos tipos de ambiente. Os seres humanos, por exemplo, são primatas, tá? Que ao longo de milhares de anos foram adquirindo características que vão diferenciar, né, nos diferenciar dos outros primatas, como chimpanzés, gorilas, enfim, né? Exatamente o que vai diferenciar a gente é essa questão do raciocínio lógico. Somos animais racionais, né? Ok? Bem, 2. Tá pedindo para a gente ler a manchete aqui e responder a letra A e letra B. Então, vamos lá. Estudo genético indica que o ser humano moderno surgiu no sul da África. Vamos preparar aqui a canetinha. Qual é o tema da manchete? Gente, a manchete aborda o surgimento do ser humano moderno. Tá? Então, é logo de cara primeiro. E aí, na letra B, está pedindo para a gente relacionar a manchete com a seguinte afirmação. A África é o berço da humanidade. Gente, a manchete, ela afirma que estudos genéticos vai apontar que o ser humano surgiu no continente africano. E por isso, né, a gente dá esse apelido, vamos dizer assim, de berço, né, da humanidade, porque surgiu lá. Temos, então, uma ancestralidade africana como ser humano. 3. Explique o que foi o processo de hominização. Bem, esse processo, pessoal, hominização, na verdade, é o processo em que os nossos ancestrais, ao longo de milhares de anos, desenvolveram características que vão nos diferenciar dos outros primatas, né, como espécie humana. Tá? Então, é o momento da história do ser humano em que ele vai deixando de ter características próximas aos dos chimpanzés, dos gorilas, enfim, e vai criando características próprias da nossa espécie, tá? Bem, agora está pedindo para a gente pintar somente os quadros que apresentam as características que diferenciam os seres humanos dos outros primatas. E aí, nós teríamos que pintar o quadradinho A, o quadradinho C e o quadradinho D. O B está errado, né? Modo de andar sobre 4 pernas. Não, somos bípedes, andamos em 2 pernas. Bem, pessoal, sendo assim, deixa eu voltar aqui para a nossa... Voltei aqui para a nossa sala. Essa primeira parte do capítulo nós encerramos, né? Vimos ali a questão do surgimento dos seres humanos, dos primeiros hominídeos. E agora vamos para o nosso segundo momento da aula, que é a correção da folhinha da semana. Ok? Então, deixa eu voltar aqui a apresentar, mas dessa vez para falar da folhinha. Já vai reiniciar, né, na verdade. Prontinho, vamos falar agora da folhinha. Folhinha 5, tá? Baseada nas páginas 298 e 299. E já de cara começa pedindo para a gente explicar a teoria evolucionista, né? Essa teoria é uma teoria que vai dizer que os seres vivos, né, estão em constante modificação e adaptação ao ambiente,
em que vive. 2. Em qual local os pesquisadores afirmam ser o berço da humanidade? Essa é fácil, né, pessoal? Acabamos de ver. O continente africano. 3. Charles Darwin desenvolveu a teoria da seleção natural, segundo a qual a resposta correta aqui, pessoal, é a letra D. As espécies mais bem adaptadas ao meio têm mais chances de sobrevivência e, portanto, de transmitir suas características aos descendentes. Bem, agora sim, retornando novamente para a sala aqui, né? Mas dessa vez para me despedir de vocês. Beleza? Então, galerinha, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!